TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 5h02 e nessa primeira parte você vai acompanhar um debate sobre os conselhos de desenvolvimento nos distritos. A presidência desse encontro é do vereador Pedro Tourinho. Acompanhe. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e é um prazer estar aqui de volta nessa Casa Legislativa depois de um período de afastamento para discutir, debater e apoiar as iniciativas que visam melhorar a vida da população da nossa cidade. Essa primeira parte da sessão, então, é uma atividade que nós estamos realizando para que a gente possa ouvir um pouco sobre uma importante iniciativa de organização popular que vem se dando na região do Campo Grande, né, região essa que constitui hoje uma das principais áreas, vamos dizer, de habitação na cidade de Campinas, né, junto com Ouro Verde. O Campo Grande e Ouro Verde juntos somam hoje quase 50% da população da nossa cidade e certamente é uma das regiões mais desprovidas de equipamentos públicos, que mais necessidade de investimentos públicos tem. Não por acaso, no ano de 2014 foi feita uma votação que determinava a criação ou não dos distritos do Ouro Verde e do Campo Grande. E toda a propaganda que foi feita, que dizia respeito aos benefícios da criação desses distritos, alegava que os distritos dariam maior capacidade de intervenção do poder público no dia a dia dos distritos e, portanto, iam garantir, né, um importante aprimoramento do ponto de vista da prestação de serviços públicos pela Prefeitura Municipal de Campinas, né? Já se passaram vários anos e, infelizmente, o que nós vimos não tem nada a ver com isso, né? O que nós vimos foi realmente na minha opinião, uma inação no que diz respeito às consequências desse distrito, né? Pouca diferença pode ser vista entre a realidade da gestão dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde hoje em relação ao que tínhamos previamente à criação dos distritos, quando as administrações regionais eram as principais estruturas da prefeitura responsáveis pela gestão dos bens públicos naqueles territórios da cidade. Então, a população inteira, certamente, desses distritos hoje se pergunta se, de fato, em algum momento, os benefícios que foram prometidos, que foram apresentados, vão efetivamente acontecer, ou se, na verdade, essa situação não passou de mais uma movimentação política aí, com fins a efetivamente se beneficiar, né, proponentes dessas iniciativas, enfim, né, a gente tem aí uma visão ainda incerta sobre as consequências disso, mas a gente vê com muito bons olhos as iniciativas que buscam, então, dar corpo e consequência para a criação desses distritos. E essas iniciativas, como não poderiam deixar de ser, partem de grupos populares organizados, pessoas que tomam para si a tarefa de apoiar o desenvolvimento das regiões, né? E hoje a gente vai apresentar aqui, então, a proposta, né, na verdade não é uma proposta, a realidade do Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, no município de Campinas, né? É uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que hoje já tem um estatuto e que certamente vai ser um importante instrumento para organizar a luta social nessa região. Eu quero, antes de passar então para o nosso convidado principal, quero agradecer a presença do Devanir Bissoli, que é conselheiro do Conselho de Saúde do DIC1, agradecendo muito. O Devanir também é um militante muito reconhecido e respeitado na região do Ouro Verde. O Joel Lopes, que é conselheiro também do Conselho de Saúde do DIC1, e o Marcos Joaquim Oliveira, que é conselheiro do Pronto Atendimento do Campo Grande e segundo secretário da Associação de Moradores do Bairro Rocim. Então, claramente são pessoas que têm uma história longa e já frutífera de defesa, né, dos bens públicos, dos patrimônios públicos, que são os equipamentos de saúde, os conselhos de saúde, e de mobilização e organização das organizações comunitárias da nossa cidade. Quero, então, agradecer, né, ao pessoal do Ouro Verde, claramente, que é aqui, com essa experiência que o pessoal do Campo Grande está fazendo, aprender um pouquinho e, quem sabe, levar essa ideia para outras regiões da cidade. Então, eu vou passar a palavra, né, para o meu amigo Cecílio Santos, que é coordenador geral do Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. O Cecílio, né, muita gente já conhece, o Cecílio é uma pessoa que tem muitos anos de militância, de atuação
em diversas áreas dessa cidade, em diversos setores também, né, e tem sido uma pessoa que tem se destacado de forma muito intensa na luta pelos direitos da população do Campo Grande. Então, o Cecílio hoje é quem está como coordenador geral do Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Eu gostaria que ele falasse com a gente um pouquinho sobre essa experiência. Vai ter uma apresentação de PowerPoint, quando for feita também, a gente vai passando aqui e vai explicando um pouquinho do que acontece. Cecílio, então, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Pedro, meu amigo, vereador, atuante na cidade de Campinas. Obrigado por abrir esse espaço aqui da Casa Legislativa, a Casa do Povo, a nossa casa, não é? Para que a gente possa conversar um pouco sobre essa experiência que a gente vem desenvolvendo na região do Campo Grande, de criação do Conselho de Desenvolvimento da região do Distrito do Campo Grande. Para nós, uma grande satisfação ter aqui os nossos amigos presentes. A gente sabe que nesse horário é um pouco complicado para mais gente participar, mas nós queríamos dialogar contigo aqui, em nome do Legislativo e nosso companheiro de muitas batalhas, no sentido de que a gente possa levar essa experiência para os outros distritos. Como a gente sabe, no planejamento da cidade, é muito difícil haver uma continuidade. Nós discutimos fortemente na época quando da revisão do plano diretor, e depois isso acaba se passando e essa discussão vira lei e a gente não acompanha. Então, essa lacuna a gente quer preencher justamente com a criação do Conselho de Desenvolvimento dos Distritos, né? Essa iniciativa nasce no Campo Grande, mas com a ajuda do vereador Pedro Torinho, de outros que, porventura, possam somar, a gente quer expandir pela cidade, tá certo? E é importante também registrar que, para a Prefeitura, é fundamental ter um canal de diálogo com a população, organizada, para que as demandas, ao chegar à Prefeitura, elas venham de uma forma planejada, não venham, como a gente sempre tem acompanhado, através de manifestações, através de muito desgaste político que tem entre as partes. Nós precisamos evitar isso. E evitar isso é muito simples, é planejar as ações e acompanhando, né? Como a gente vai mostrar logo em seguida, esse mapa que está aparecendo na tela é o mapa do plano diretor atual, né? Nós não vamos colocar muitos slides, mas apenas para exemplificar, para quem nos acompanha pela TV, o quão importante é a gente entender esse passo a passo e participar do processo como um todo, né? Não é só a Câmara, os vereadores, através dos seus mandatos, né, e o Pedro Torinho faz isso com muito esmero, né, nos orgulha muito tê-lo como vereador, mas a gente também, como cidadão, conhece o seu bairro, conhece a sua região, pode e deve participar, e participar do planejamento é um dos caminhos que a gente julga mais eficazes para ver as demandas dos bairros atendido, principalmente os bairros periféricos, que têm muito mais dificuldade para fazer chegar suas demandas ao poder público. Eu queria pedir, por gentileza, para a gente seguir os slides. Então, a gente olhando esse mapa das macrozonas, dá para a gente perceber como elas estão espalhadas em toda a cidade. Houve uma alteração, né, na proposta nova do novo plano diretor, a partir da revisão que foi feito, mas os eixos de desenvolvimento continuam sendo pensados e a participação das pessoas, das lideranças, elas se deu naquele momento de revisão do plano diretor, mas nós precisamos acompanhar qual é como é que isso vem sendo implementado. Na época da discussão da revisão do plano diretor, o secretário de Planejamento se comprometeu com as lideranças na região do Campo Grande, no distrito do Campo Grande, de tempos em tempos, voltar ao distrito para fazer essa discussão, fazer essa avaliação. E nós queremos muito que isso aconteça. Agora, não dá para a gente cobrar que ele vá também conversar com uma única associação, com uma única liderança. A gente sabe que isso é mais difícil. Por isso, nós estamos implementando esse conselho, Pedro. E você fez uma referência importante ao ser criado
os distritos de Ouro Verde e Campo Grande, junto com essa proposta de criação, foi discutido, foi apresentado várias melhorias que iriam para aquelas duas regiões, que são duas regiões bem grandes, como você pontuou bem. No entanto, isso não chega na velocidade que os moradores esperam, né? E aí nós temos que unir forças, os vereadores, as lideranças, para cobrar, para acompanhar e botar isso na ordem do dia, porque para o morador o que interessa é a obra acontecendo, é ver a sua necessidade atendida. Isso que é fundamental. Então, queria pedir, por gentileza, para seguir. Então, para a gente entender, eu peço a ajuda do vereador para não falar bobagem, nós temos aí a lei do plano diretor, que é a lei macro, né? Depois nós temos, nos desdobramentos, né, a lei do plano plurianual, no caso, agora a Casa aqui aprovou 2018 até 2021. Em seguida, a lei de diretrizes orçamentárias, né, que também já foi aprovado aqui, e a lei orçamentária anual. Então, essa sequência, para a maioria das lideranças, vereador, a gente não consegue entender muito bem esse emaranhado. Então, aqui se propõe o Conselho de ter formação para que isso possa ser entendido, isso possa ser acompanhado pelas lideranças e a gente não tenha aqueles bairros sem a infraestrutura necessária. Tá certo? É o que a gente se propõe. Nós colocamos aqui o artigo 7º do Conselho para dialogar com os telespectadores, com o vereador, o desejo, né? O que a gente quer com o Conselho, né? Então, nós temos vários pontos, né, para conversar com vocês. Por exemplo, nós queremos lutar por melhores condições de vida e infraestrutura dos distritos, né, partindo do distrito do Campo Grande, viabilizar com ampla democracia a participação direta da população do distrito na discussão sobre assuntos diversos junto aos poderes públicos, demais órgãos governamentais, visando a garantia dos direitos sociais. Então, veja, são pontos importantes de interface entre o poder público, seja aqui a Câmara Municipal, seja a Prefeitura Municipal. Promover a integração, a participação das entidades civis da região, devidamente registradas com atividades há mais de um ano, visando o desenvolvimento do distrito. É importante a gente salientar que muitas associações de moradores não têm a sua documentação organizada, registrada em cartório, e isso dá, de certa maneira, um descrédito para as entidades. Nós, criando o Conselho, a gente quer se ajudar, quer ter essa solidariedade entre as entidades para ter sua documentação regularizada. É importante porque dá a legalidade e eles, tendo isso, com certeza, conseguem com mais facilidade ter a legitimidade junto aos demais moradores. É muito importante. Também a gente quer possibilitar participar, acompanhar, fiscalizar em todas as etapas a execução do orçamento municipal e demais atos da administração municipal, visando melhorias para a população das regiões, da região do Campo Grande e dos demais distritos, né? Realizar encontros, debate com caráter de formação sobre o planejamento urbano, né? No caso, o plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária, a lei orçamentária anual, e demais leis e planos que visem o desenvolvimento do distrito. Propor à Câmara Municipal, ao Gabinete do Prefeito e às secretarias municipais a realização de audiências públicas descentralizadas com ampla divulgação à população sobre assuntos que versem sobre o distrito do Campo Grande e de interesse da população. É muito importante, e aqui, vereador, a Casa tem feito, a gente sabe que tem o regimento e é importante isso, mas as audiências, elas acontecem em horários que nem sempre as lideranças podem participar. É uma reclamação constante que a gente ouve, e essas audiências, possibilitar essa participação da população ampla é fundamental, tanto na elaboração das leis, quanto da execução do orçamento, quanto do planejamento em si da cidade.
a gente vê essa necessidade premente, não é? Elaborar, desenvolver, promover atos sobre questões relativas ao desenvolvimento econômico, tributário e social, apresentando ao poder público municipal contribuições das entidades e lideranças do distrito. Encaminhar as entidades, as demandas da população, em conjunto com entidades civis, registrando-as nas esferas dos poderes públicos. Propor ao Legislativo Municipal e ao Prefeito projetos de lei sobre assuntos de interesse da região do distrito. Promover e contribuir para a formação e desenvolvimento da vida comunitária e do voluntariado. É importante registrar aqui, as associações de moradores são todos voluntários, todos trabalham para o bem do seu bairro, do conjunto dos moradores, e não recebem nada. Isso é importante, porque é um exercício de cidadania, né? Então, a gente julga que é muito importante ressaltar isso. Contribuir para o desenvolvimento humano, cultural, social, desportivo, econômico, o bem-estar da região. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e os valores universais. Então, esses são, assim, de forma resumida, os principais objetivos do Conselho que a gente, ora, apresenta, e nós já temos contato com lideranças do Ouro Verde. Está aqui o Devani, nosso companheiro, representando bem a região do Ouro Verde. Tem todo o desejo, interesse da gente desenvolver o Conselho, organizar o Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Ouro Verde. Também nós temos contato com lideranças do Distrito de Nova Aparecida. Também tem interesse de desenvolver, de organizar o Conselho na região de Aparecidinha. E nós queremos fazer isso não só para que a gente conquiste mais melhorias, mas também que a gente possa formar outras lideranças. Se a gente tiver pessoas que entendam como é que funciona o orçamento da cidade, participando, certamente nós vamos ter uma cidade muito melhor, que é o que preconiza o plano diretor, é o que todos nós, moradores da cidade, queremos. Então, para nós é muito importante que isso se efetive. Não basta ter a lei bonita, não basta ter os planos, é preciso que eles se efetivem, né? Então, esse é o nosso desejo com a criação do Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Certamente nós vamos ter no Ouro Verde, certamente nós vamos ter em outros distritos da cidade. Quero mais uma vez agradecer ao vereador Pedro Torinho, que nos possibilita fazer esse debate aqui, essa conversa, aos nossos amigos que nos acompanham aqui presencialmente e também aqueles que nos acompanham aí pela TV. Por fim, esse slide que está aparecendo na tela é justamente a nossa reunião de fundação, né, da entidade, né, do Conselho de Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Tá certo, vereador? Então, é essa a apresentação, vamos ao debate. Bem, Cecílio, muito obrigado pela apresentação, né? Eu quero elogiar essa iniciativa, né? Acho que tem um potencial aqui desse conselho se tornar, de fato, um grande instrumento de mobilização e organização das diversas lutas que atravessam a região do Campo Grande, né? Antes de eu prosseguir, eu quero só agradecer também a presença do Marco Pires, que é primeiro secretário do Conselho do Distrito do Campo Grande, e a Leila Batista, que é ex-presidente da Associação de Moradores do Jardim São Judas Tadeu. Muito obrigado pela presença também. Mas então, Cecílio, o que eu quero colocar, né? Às vezes a gente lança uma iniciativa organizativa que vai ser, às vezes, inicialmente, apenas um fórum para debate, sem poder deliberativo, efetivamente, sobre recursos públicos, mas que é comprometido com um certo jeito de organizar a vida política da cidade das pessoas, que é, né, um jeito comprometido com alguns princípios que a gente considera muito caros, né, que é a democracia, feito está posto aqui, a possibilidade da participação social e o entendimento de que todo mundo se educa mutuamente quando se encontra e quando, de fato, compartilha seus conhecimentos e as suas experiências, né? Não tem um professor que vai ensinar tudo para todo mundo e nem um aluno que só vai aprender. Todo mundo tem a capacidade de
compartilhar e de se ensinar mutuamente. E aí, quando eu vejo uma iniciativa, então, que tem um caráter de conselho, portanto, o conselho, por definição, já é um espaço onde as pessoas se colocam como iguais e dali vão aprender juntas e decidir juntas rumos a serem tomados, né? Com essa envergadura, que vai certamente dialogar com associações, movimentos, coletivos, né, de uma extensa área que tem mais de 100 mil habitantes, eu fico muito esperançoso de ver a população do Campo Grande tendo mais capacidade de dar um eixo para suas lutas e de fato, tensionar, pressionar o poder público também para ver as suas demandas sendo abordadas de uma maneira mais consistente. Então, eu gostei muito, eu não tinha lido ainda esse artigo 7º aqui, eu achei que é muito pertinente a maneira como vocês colocam essas leis que você citou aqui, né, a lei orçamentária anual, o plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, todos eles são labirintos, inclusive para nós aqui, vereadores. É desafiador, até mesmo para um legislador que tem uma assessoria especializada, que consegue analisar, conseguir enxergar a totalidade dos conteúdos que está presente numa lei orçamentária anual, por exemplo, ou num plano plurianual. São medidas bastante complexas, né, e elas são muito importantes porque elas, de fato, determinam o desenho do desenvolvimento da cidade inteira. Então, vai ser muito rico se a gente tiver, daqui a alguns anos, uma militância oriunda do Campo Grande, que tenha formação, capacidade, que possa vir às audiências públicas aqui dessa casa, por exemplo, né, com a minuta dessas leis em mão, desses projetos de lei em mãos, para questionar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, e exigir que os mandatos aqui presentes façam correções, adequações, né, certamente, né, se eu ainda estiver nessa casa no momento em que essa atividade se der, eu vou ter muito prazer em escutar, dialogar e acolher as iniciativas que o Conselho propuser, né? Acho que essa é a obrigação de quem tem respeito por esse tipo de modo de organizar. Mas é isso, é desafiador para nós. Se a gente perguntar para 100 munícipes de Campinas, eu acho que 99 não vão ter nenhuma condição de dizer o que está nesses projetos, nessas legislações, porque realmente elas são muito herméticas e de difícil acesso para as pessoas, né? Acho que é um salto muito grande. Enfim, eu quero, então, como temos poucos convidados aqui presentes, temos tranquilidade aqui com o nosso tempo ainda, eu gostaria de abrir a palavra para os colegas que quiserem, então, fazer uso da palavra. A gente pode se colocar ali no microfone de à parte e a gente abre, então, para que vocês possam fazer uma fala de 3 minutos, tudo bem? Vai lá. Você apresenta, fala o nome. Acho que não está ligado. Melhor falar ali. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcão. Queria também dizer sobre outros favores que o Conselho faz. Além dele ajudar as entidades a se regularizarem com alguns estatutos, atas, tudo para regularizar a entidade, o Conselho do Campo Grande, como muitos me conhecem como Marcão do Campo Grande em Ação, mas também sou conselheiro de saúde do PA Campo Grande e segundo secretário da Associação Rocim. A gente pede para que todas as entidades se ajudem. A gente está formando várias entidades, associações, para que, vamos dizer, ajude aí, no caso, uma a outra. Às vezes, uma entidade só, reclamando de uma ponte que, vamos dizer, que atende 100 mil habitantes, não resolve o problema. Se todas as associações vá lá, se junte com aquela entidade que resolveu fazer algo em melhoria da população, terá um efeito melhor. Terá um efeito melhor. Às vezes a gente faz uma reclamação ajudando outras entidades, aí as outras entidades vão lá, toca não sei o quê, mas de repente vai lá e fala assim, não, mas não dá para você fazer, não, isso daí é obrigação da sua associação fazer.
A gente tem que orientar a associação a trabalhar também. Para isso serve o conselho. O conselho serve também para mobilizar todas as associações. Ah, está chegando o BRT na John Boy do Lope. O conselho vai lá e avisa, ó, já vão interditar tal rua marginal ao Florencio 1, e a Pirelli, e ao satélite Iris 1, já para começar a obra do BRT. Não sei se vai ser terminada, mas é o que foi informado. Só que algumas associações que recentemente foram eleitas, elas não têm essa informação. E onde que ela retira essa informação? Ela retira do conselho. Por isso, a gente está aqui também na Câmara, pedindo para aqueles que estão assistindo, para que nos procure. Nos procure e também entre nesse conselho. Ah, tal que não sei o quê. Ó, não é partidário o conselho. O conselho é para um ajudar o outro, um bairro ajudar o outro. E está acontecendo isso. Um bairro estão ajudando o outro ali na região do Campo Grande. Tem o Campo Grande em Ação, que ajudou a mobilizar vários bairros por causa disso, e continua trabalhando para mobilizar todos os bairros, e é cada vez melhor a união na região do Campo Grande, porque cada vez maior está a união, e, ao mesmo tempo, maior está os serviços que estão sendo feitos para a região Campo Grande, graças à união das associações, não a um só. Uma andorinha não faz verão. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Então, Devanir, quiser também fazer uso da palavra. Boa tarde ao nosso vereador e obrigado ao Cecílio por ter feito esse convite para a gente, né? E toda a plateia aqui junto com a gente. E eu gostaria de dizer o seguinte, que na região do Ouro Verde a gente sofre muito com essa falta de comunicação com as associações de moradores. Porque quando, por exemplo, a gente tinha um orçamento participativo, né? A gente se juntava com o conselho um conselho que tinha lá, o conselho regional, né? E também tinha o conselho, tinha 2 conselhos. Era muito mais fácil para a gente fazer discussão com o governo, né? Hoje, por exemplo, sem essa organização de conselhos no nosso distrito do Ouro Verde, o que acontece? As associações de moradores ficam na mão do governo, né? E o governo convida para fazer discussão dos orçamentos da cidade só com quem combina com ele, entendeu? Não é uma coisa que... a região do Ouro Verde que está fazendo um debate, né, para fazer a reivindicação dos equipamentos necessários para a nossa região, né? Então, isso fica muito vago, né? Fica na mão de governos. O governo quer que aquela associação não participa, nem convida, não fica nem sabendo que vai ter essa reunião. Então, está de parabéns aí a região do Campo Grande, né? E a gente vai estar fazendo esse debate lá na região do Ouro Verde para a gente seguir a mesma linha. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Mais alguém vai fazer uso da palavra? Leila. Agradecendo a todos os presentes e também a quem nos acompanha pela TV Câmara. Meu nome é Leila, eu sou ex-presidente da Associação de Moradores do Jardim São Judas Tadeu em Marialva, e a essência maior do Conselho é não só viabilizar a estruturação de cada entidade, porque existem muitas entidades de moradores que elas não estão devidamente regularizadas. E isso faz com que elas não acabem
não participando de vários conselhos municipais. Quando eu vim para cá, que eu sou de São Paulo, quando eu vim para cá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi regularizar lá no meu bairro, São Judas, registrei bonitinho e comecei a participar de vários outros conselhos. Isso dá uma elucidação maior para nós, do Campo Grande, e agora também do Ouro Verde, já distritos, que a gente precisa dessa participação popular. Não é só cobrar das autoridades, as pessoas, cada indivíduo, ela é cúmplice quando ela se omite. Então, não adianta você culpar sempre alguma ação que, no caso, não lhe foi muito agradável, mas se você não participa... Então, essa intenção do Conselho é visualizar uma maior abrangência de todas as entidades, num primeiro momento do distrito do Campo Grande, depois, como o Cecílio falou, do Ouro Verde, Nova Esperança, né? Nova Aparecida, desculpe. E isso E outro assunto também é com relação a... O Cecílio falou muito bem em termos de audiência pública. Além de não se fazer uma boa comunicação, por isso que os indivíduos não participam, é muito abrangente, orçamento, tudo. Mas é necessário essa vasta comunicação, e isto não acontece. Por mais que se cobre, por mais que o poder público fale, não, nós avisamos, não avisam o suficiente para que a população participe dessas audiências públicas. E, mais uma vez, agradecendo a disponibilização do vereador. Obrigada. Muito obrigado, Leila. Antes de prosseguir, eu quero anunciar aqui a presença do vereador Rodrigo da Farmadic, que é morador da região do Ouro Verde. Rodrigo, você gostaria de usar a palavra? A palavra está à tua disposição aqui, se você precisar, tá bom? Muito obrigado pela presença, por nos acompanhar aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Cecílio. Bem, obrigado, vereador. Obrigado a todos que participaram. Aqui, fazendo uso da palavra, nosso desejo com a criação do Conselho é, de fato, ampliar a participação do cidadão, em todos os sentidos, seja em elaboração das leis, seja nas audiências públicas, na elaboração dos orçamentos, que, de fato, exerça a sua cidadania com conhecimento. Então, são eixos muito importantes que a gente quer desenvolver no Conselho, a regularização das entidades, mas também o caráter de troca de experiência. Eu não gosto muito de dizer que as pessoas não têm formação, todo mundo tem, né? É a gente fazer a troca de experiência, é isso que a gente quer com o Conselho, um vai ajudando o outro a entender as coisas, principalmente esse emaranhado de leis por que passa o orçamento da cidade, para que a gente possa ter as melhorias nas nossas regiões. As entidades precisam ser independentes, né? Claro que o cidadão, cada um, tem as suas opções políticas, partidárias, isso não é o caso, mas as entidades de representação, elas são independentes, né? Isso é muito importante. Também o Conselho se predispõe a ser um receptor e um difusor de informações, né? É importante, como eu disse no início, que o poder público tenha esses canais para organizar a informação e que o povo possa interagir, a população possa interagir. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao vereador Pedro Torinho e terminar dizendo como é formado o Conselho. Ele não vai ocupar o lugar das associações de moradores, de forma alguma, nem dos conselhos locais de saúde, ou distritais, ou municipal de saúde. Pelo contrário, nós vamos atuar com representação das associações de moradores. É um conselho formado por representantes das entidades, né? Tanto que, para ser conselheiro dos distritos, é preciso ter a sua entidade filiada ao conselho, e esta entidade filiada indica um representante titular e um representante suplente.
Então, ele compõe um caráter importante de agregar as entidades que já existem e aí se fortalecer, justamente para que possa ter essa força no sentido de discutir com a prefeitura, com os entes públicos, as suas demandas. Então, é isso, vereador. Mais uma vez te agradeço a essa casa e nós podemos, você pode contar conosco nesse conselho para estar junto aí nas lutas, e nós também queremos contar contigo, inclusive, para encaminhar ao poder público essa discussão do acompanhamento do plano diretor, né? O secretário disse que teria essa possibilidade, então nós queremos que, de fato, isso se efetive, e se efetive através dos conselhos de desenvolvimento dos distritos, que é uma ferramenta que certamente vai ser muito importante para todos. Bem, muito obrigado, Cecílio. Antes de concluir aqui, eu quero anunciar a presença do vereador Zé Carlos, convidar para o vereador, se ele quiser fazer uso da palavra, comentar aqui o tema que a gente debateu. Não? Tá bom, vereador, muito obrigado. Então, pessoal, eu quero finalizar parabenizando aos munícipes da região do Campo Grande por essa iniciativa. Eu espero que ela, de fato, se difunda para outras regiões, né? Feito o Cecílio colocou, é um instrumento que vai fortalecer e dar corpo comum às ações de diversas entidades que estarão aí funcionando autonomamente. Então, isso é muito positivo e certamente vai criar um importante canal de interlocução com o governo, com muito mais força, com muito mais capacidade de ação. É isso, meus parabéns, e a gente já segue com a ordem do dia, né, com a primeira parte da sessão, na sessão ordinária da Câmara. Muito obrigado. Você acompanhou a primeira parte com um debate sobre os conselhos, né? Desenvolvimento nos distritos de Campinas. Logo mais às 18 horas tem a reunião ordinária com a 41ª sessão. Teremos 7 projetos na pauta que serão discutidos pelos vereadores. Fique agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.